Se você olhar ao seu redor agora ou apenas ligar no noticiário, vai se deparar com uma das maiores questões da humanidade. Por que existe tanta desigualdade e sofrimento no mundo? Se Deus é a inteligência suprema, infinitamente justo e bom, por que algumas pessoas nascem em famílias estruturadas, com saúde, amor e oportunidades, enquanto outras nascem em meio à guerra, à fome ou com doenças congênitas graves? Por que algumas crianças partem tão cedo, deixando uma dor imensurável, enquanto outras pessoas vivem quase 100 anos? Seria tudo isso obra do acaso? Ou pior, seria Deus um pai que tem filhos favoritos? Se nós tivéssemos apenas uma única vida, uma única chance para provar o nosso valor e determinar onde passaríamos toda a eternidade, como isso poderia ser justo? Como cobrar os mesmos resultados na linha de chegada de pessoas que tiveram pontos de partidas tão brutalmente diferentes? Hoje nós vamos usar a razão para desmistificar essas questões. Vamos entender como a reencarnação não é apenas uma crença consoladora, mas a única explicação lógica que preserva a justiça e o amor de Deus. Fica comigo até o final, porque essa reflexão tem o poder de mudar a forma como você enxerga os seus próprios desafios. Para começar a entender a justiça divina, precisamos tirar o foco do corpo físico e olhar para quem nós realmente somos: espíritos imortais. O Espiritismo nos convida a raciocinar. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fez exatamente essas perguntas que fizemos no início. E a resposta dos espíritos superiores foi clara e libertadora. A vida não começa no berço e não termina no túmulo. O que chamamos de vida é apenas um dia de aula na eternidade do espírito. Quando vemos duas pessoas com destinos completamente diferentes, estamos olhando apenas para um pequeno fragmento da história delas. Imagine que você entra em uma sala de aula e vê um aluno fazendo uma prova de matemática básica e outro resolvendo equações complexas de física. Seria injusto se eles estivessem na mesma série. Mas e se um estiver no ensino fundamental e o outro na universidade? As desigualdades que vemos no mundo não são injustiças de Deus, são reflexo do grau de evolução de cada espírito e das escolhas que fizemos no passado. Nós somos os herdeiros de nós mesmos. Aquilo que plantamos ontem em outras vidas, estamos colhendo hoje. O que estamos plantando hoje com as nossas atitudes, vamos colher amanhã. E essa não é uma ideia nova ou exclusiva do Espiritismo. O próprio Jesus, o maior psicólogo e mestre que a humanidade já conheceu, nos ensinou sobre a necessidade do renascimento. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus conversa com Nicodemos, um homem culto da época, e diz uma frase profunda: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, sem entender, pergunta como um homem velho poderia voltar ao ventre da mãe. E Jesus explica que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Jesus estava nos dizendo que a evolução espiritual exige tempo e múltiplas experiências. O reino de Deus não é um lugar no céu para onde nós vamos depois de morrer. É um estado de pureza, de paz e de amor incondicional que nós construímos dentro de nós. E sejamos honestos, quem de nós consegue atingir a perfeição moral, amar os inimigos e perdoar incondicionalmente em apenas 70 ou 80 anos de vida? A reencarnação é o mecanismo divino que nos permite tentar de novo. Se falharmos a paciência nessa vida, voltaremos em condições que nos ensinem a ser pacientes. Se usamos mal a riqueza, talvez precisamos experimentar a escassez para valorizar o que realmente importa. Entender a reencarnação tira de nós um sentimento de revolta e o papel de vítima do universo. Ela nos devolve a responsabilidade. Deus não nos pune, a lei de causa e efeito apenas nos educa. Quando passamos por uma dor muito grande, a perda de um ente querido, uma doença difícil ou uma crise financeira, não é Deus nos castigando, é a vida nos oferecendo o remédio exato que a nossa alma precisa para se curar de doenças muito mais profundas como o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Saber que teremos novas oportunidades revela a infinita bondade do Criador. Um pai amoroso não expulsa o filho de casa porque ele tirou nota vermelha. Ele ajuda a estudar mais, ele faz repetir de ano se for preciso, até que ele aprenda. E Deus faz o mesmo conosco. Ele tem a eternidade para nos esperar e nos dá infinitas chances de recomeçar.
A vida que você tem hoje, com todas as suas alegrias e todas as suas dificuldades, é o cenário perfeito desenhado sob medida para a sua evolução espiritual. Você não está aqui por acaso e nenhuma dor é em vão. Se essa reflexão te ajudou a entender melhor a justiça de Deus e trouxe paz para o seu coração, eu quero te fazer um convite muito especial. Se inscreve aqui no canal Raciocínio Espírita e deixe o seu like nesse vídeo. Isso é fundamental para que o YouTube entenda que esse conteúdo é valioso e o entregue para mais pessoas que talvez estejam sofrendo agora por não entenderem o porquê das suas dores. E eu quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu, em algum momento, que a sua alma carrega memórias ou afinidades de outras vidas? Você sente que a sua jornada tem um propósito maior? Eu vou ler e responder todos os comentários. Muito obrigada por raciocinar comigo até aqui. Muita paz, muita luz e até o nosso próximo vídeo.